Gênesis capítulo 1, versos 26. Diz assim a palavra de Deus: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos ler de novo o versos 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de quem? De Deus o criou, homem e mulher os criou. Pai, que nessa manhã o Senhor venha falar ao nosso coração, nos dê entendimento da Tua palavra, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. No capítulo 5, versos 1 ao 3, ele vai estar falando sobre a genealogia de Adão, e diz assim, Gênesis capítulo 5, versos 1 ao 3, Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de quem? De Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Meus irmãos, um ponto importante de nós entendermos, muitas vezes você vai pegar a Bíblia para ler e começa lendo Gênesis, você vai ver que é relatado duas vezes sobre a criação. É relatado primeiro aqui no capítulo 1, como nós vimos, e depois no capítulo 2. Vai estar falando sobre que Deus criou o homem. Ah, pastor, estava lendo e eu vi duas criações. Será que Deus ele fez dois homens e duas mulheres? Não. O que acontece é que no capítulo 1, como nós vemos, ele descreve brevemente. Ele fala que Deus criou o homem e a mulher e os fez, a sua imagem e semelhança. Já no capítulo 2 é mais detalhado. Ele vai colocar que Deus fez do barro o homem, e depois vendo que o homem não podia estar só, não era bom estar só, ele pegou da costela do homem e fez a mulher, mais detalhadamente no capítulo 2. Mas foi uma só criação. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não tem nenhuma contradição. Pelo contrário, ela é perfeita. O que nós vemos aqui, o que relata nesse livro de Gênesis, falando sobre a criação, começa dizendo que Deus ele criou todas as coisas por meio da sua palavra. Criou os céus, criou a terra, criou os animais, criou os peixes, criou a natureza que nós vemos, as plantas, as florestas. É tão gostoso, eu nunca tive essa oportunidade, mas acho que alguns irmãos já estiveram aqui, muitas vezes, de sobrevoar a floresta amazônica. Você vê aquela imensidão de floresta, aquela grandiosidade. Ou então você vê as cataratas de Iguaçu, e vê aquele tamanho das cachoeiras. Quando nós contemplamos isso, nós falamos, puxa, como que nosso Deus é grande, é ou não é? Que coisa maravilhosa. Que Deus grande que eu tenho, que perfeição que Ele criou todas as coisas. Quando você vê os animais, a zebra, tudo, você fala, meu Deus, como que Deus ele conseguiu desenhar tudo com perfeição? Mas a palavra de Deus, ela diz que Deus, ele, apesar de ter criado todas as coisas, teve uma coisa que Ele criou e falou, essa coisa, o que Ele criou, Ele falou assim, isso eu vou fazer a minha imagem, a minha semelhança, que foi o homem. Quando ele diz imagem e semelhança, ele não está falando do aspecto físico, porque Deus, como é descrito no livro de João, Deus ele é espírito, e Ele está em todos os lugares. Deus não precisa necessariamente estar num corpo como eu e você precisamos. Ele é espírito. Quando Ele diz que faria eu e você a imagem e semelhança dEle, é por quê? Porque nós e todos os seres, os animais, apesar de serem bonitinhos, cachorrinho, fofinho, eles são irracionais. Só eu e você que Deus deu para nós o entendimento, o livre-arbítrio, de tomar as escolhas, de podermos raciocinar, de pensar e adorar Ele em espírito e em verdade. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Isso que Deus nos deu. E Ele descreve aqui que Ele fez isso, e por quê? E nós sabemos a história. Deus, Ele deu o livre-arbítrio, deu o poder, fez o homem e a mulher,
E nós sabemos que Adão e Eva foram orientados por Deus de não comer de um fruto de uma árvore. Nós sabemos que Eva foi levada pela serpente, por Satanás, pegou do fruto, comeu do fruto, e depois, consequentemente, deu para Adão, os dois comeram do fruto, e por causa disso, eles morreram, como Jesus mesmo disse. Morreram imediatamente? Não. Teve um certo tempo, como diz aqui no livro 5, do versos 3, fala que Adão viveu 130 anos. Por quê? Pela misericórdia de Deus. Eu e você, meus irmãos, não fomos feitos para morrer. Eu e você não fomos feitos para morrer. Deus, Ele criou o homem imortal, como fez Adão e Eva. Veio a morte por causa da desobediência, do pecado. E é isso que nós precisamos entender. Deus, Ele, como Ele diz aqui, Deus, Ele nos abençoou desde a criação. Deus, Ele caprichou em tudo, mas ao homem, Ele falou, esse eu vou fazer a minha imagem e semelhança. Você acha que Deus, Ele criou eu e você para levarmos uma vida de sofrimento? Você acha que Deus, Ele criou o homem, eu vou criar Adão, para que quando ele estiver cuidando lá dos animais, nomeando os animais, vem o tigre, mas dá uma patada muitas vezes na perna dele, que ele vem andar mancando, choramingando, daí vem a Eva vai ficar na cabeça de Adão, porque isso, aquilo, e brigando, eu vou criar Adão e Eva para ter briga ali no jardim do Éden. Foi isso que Deus criou? Eu vou criar Adão e Eva para que aconteça o seguinte, Adão ele vai querer comer de um fruto, mas só vai pegar fruto estragado, vai comer o pior dessa terra. Adão, você vai comer rabanete, você está querendo comer melancia, você não vai comer melancia, não, você vai comer jiló. Foi isso que Deus criou o homem, sim ou não? Não. Deus criou o homem para que ele tenha uma vida em abundância. Adão e Eva podiam comer de tudo. Eu estou com vontade de comer um bom pêssego. Pega lá um bom pêssego, lindinho, uma boa melancia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Quero comer do melhor dessa terra. Comiam do melhor dessa terra. Esse era o desejo de Deus para mim e para a sua vida. O Deus, Ele criou o homem, como Ele mesmo disse, para que eu e você tenhamos uma vida e vida em abundância. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 4, versos 17. Agora já vamos para o Novo Testamento. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17. Depois do livro de Gálatas, Efésios capítulo 4, versos 17. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 4, versos 17. Diz assim, isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas, olha aí, olha o mas agora, mas não foi assim que aprendesses a Cristo. Ou seja, não foi isso que vocês aprenderam com Cristo. Se é que de fato o tendes ouvidos e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano. Vamos ler de novo o verso 22? No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompem segundo as concupiscências do engano, e vos renovei no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do quê? Do novo homem, criado segundo quem? Segundo Deus. Voltando de novo à criação de Deus do homem. Vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Como que Deus nos criou? Em justiça e retidão procedentes da verdade.
Depois do verso 5 ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andeis em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a imprudiça e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeiam entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem as palavras vãs ou chorícias, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isso: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra e tem herança no reino de Deus, no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outra hora éreis trevas, poreis agora sois, o que está escrito aí? Luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Meus irmãos, aqui no Novo Testamento, nas cartas aos Efésios, aqui fala o propósito de Deus. Ele fala que eu e você muitas vezes veio o pecado por meio de Adão, veio o pecado e nós nascemos como um velho homem. Muitas vezes nascemos e por causa do coração insensível, por causa da falta de entendimento, levamos uma vida como nós vemos no mundo hoje, uma vida regada aos prazeres, ao que o mundo me oferece. Ah, pastor, é verdade, eu levar uma vida assim no passado, foi como aqui diz, o velho homem que não tinha o entendimento aberto, o velho homem que se entregou muitas vezes à vida e o que a vida lhe ofereceu. O velho homem que acreditava que a vida não passava do que aproveitar o mundo da melhor forma. Mas, a partir do momento que nós temos o encontro com Cristo, a nossa vida ela se transforma, abre-se o entendimento. E passamos a viver não como o mundo, e o mundo nos oferece, nas trevas. Por isso que nós vemos no mundo dor, sofrimento, porque as pessoas estão vivendo como o velho homem, com a mente delas, e que o homem planta, ele colhe. A tristeza, o que o mundo oferece, o prazer, mas logo em seguida o que? A tristeza, a solidão, muitas vezes a morte, o salário do pecado é a morte. Por isso que nós vemos o mundo como está hoje. Mas então o que acontece? Eu estou dentro da igreja, eu tenho que ter uma vida a mesma vida do que a pessoa no mundo, sim ou não? Não. Os resultados na minha vida têm que ser diferentes. Por quê? Porque já não vivo como o velho homem, mas agora vive em mim um novo homem, semelhante a quem? A Cristo. E agora não está mais o jugo do pecado sobre a minha vida, mas agora passe a valer sobre a minha vida o que Deus diz o que Deus diz na palavra dele para os filhos que fazem parte desse reino. Como o apóstolo Paulo disse, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, consequentemente, aí o jugo do pecado, o que estava determinado para a minha vida, acontece o seguinte: o seu avô, o seu trisavô, o seu tataravô, o seu bisavô, todos eles morreram de câncer. Seu pai morreu de câncer. E o engraçado é que todos morreram com o mesmo câncer no mesmo lugar. Deu um câncer aqui, começa aqui no estômago, depois de 3 dias está morto já. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Por quê? Porque essa maldição não está sobre a minha vida. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. Amém? Eu e você passamos a ter o nosso entendimento aberto. E como o apóstolo, como eu falei, não vive mais o velho homem. A natureza fadada ao pecado já não vive. Agora eu passo a viver uma vida olhando para quem? Imitando a Jesus Cristo. E, consequentemente, os resultados na minha vida são como ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Como diz lá em Salmos, que tudo quanto eu e você colocarmos nas nossas mãos, prosperará. E tudo quando eu fizer, aonde nós estivermos, seremos bem-sucedidos. Por quê? Porque foi assim que Deus nos criou.
Porque é assim que Deus criou o homem, não para ter uma vida de sofrimento, de dor, de tristeza, de brigas, de casamento destruído, de uma vida de miséria, uma vida muitas vezes de enganação. Não. Isso aqui, como disse, daqui foi a consequência do pecado que veio sobre o homem. Mas Deus, Ele nos deu por meio de Cristo Jesus uma nova vida. Quer ver um exemplo? O que aconteceu quando Pedro ele estava lá, era um pescador de homens de palavras duras, um homem torpe, um homem muitas vezes que agia na emoção, um homem durão, e chega até ele. Então acontece que quando Jesus estava para ser crucificado, nós sabemos a história, quando Jesus estava no Getsemane orando, chega ali os soldados romanos, o que Pedro faz? Pega e ainda age na emoção. Depois eu vi tanto de amor de Jesus, curando, libertando, Pedro vai, tira aí numa peixeira, tira um facão e vai e corta a orelha de Malco, do soldado romano. Jesus chega para ele, fala: Pedro, o meu reino não vai vir com espadas, não precisa disso. Ali ele ensina e fala: quando você se converter, e Pedro faz aquele discurso antes, fala: não, mestre, eu te seguirei. Pedro nega Jesus 3 vezes, assim como Judas. Mas qual foi a diferença? Nesse meio tempo ele entendeu, a vida dele foi transformada, veio o arrependimento, e ali pode ser que aquilo que Jesus tinha falado todos aqueles anos, ensinando, mostrando, Pedro passou a entender, e o entendimento dele foi aberto. E depois aquele Pedro chega, quando Jesus vai aos céus, pelo poder do Espírito Santo, o que acontece? Pedro ele vai e fala para cerca de mais de 2.000 pessoas, batizando em nome do Espírito Santo. Por quê? Porque não era mais o Pedro, o velho homem, agora era o Pedro, o novo homem. A mesma coisa com Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo tem um encontro com Cristo e passou a ser de perseguidor que matava os cristãos, passou a ser um anunciador, chamado de apóstolo Paulo. Por quê? Porque teve um encontro com Cristo, os olhos dele teve o entendimento dele aberto, tomou a decisão: opa, o velho homem eu não quero mais, eu conheci a Cristo, eu quero uma vida diferente. Temos inúmeros, e você vê que muitas vezes Deus ele usava até da mudança do nome, como Jacó segurou o anjo, e depois quando ele segura o anjo, ele fala: não te chamará mais Jacó, mas sim Israel. Abraão, não te chamará mais Abrão, mas agora será Abraão, pai, que por meio da sua vida, todas as nações da terra serão abençoadas. Quantos estão entendendo? Amém? É o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Mas eu tenho uma vida de tristeza, de dor, faz 5 anos que estou na igreja, 10 anos que estou na igreja, meus irmãos, não é o tempo de igreja que vai abençoar a minha e a sua vida, ou fazer a transformação, mas sim o poder que Deus deu para mim e para você, da decisão, de entender, de como ele diz, e o nosso coração não ser um coração como o das pessoas do mundo, duro. O que é o coração do mundo? Está tendo a pregação, está um coração relutante, não é dessa forma, não vai ter mudança, e isso, aquilo, cheio de si. Não, é necessário humildade de falar: o quê? Eu estou ouvindo da palavra de Deus, e mesmo meu coração, muitas vezes está querendo o contrário, eu quero uma vida diferente. É a humildade de falar: Deus, eu preciso de Ti, eu sei que nada sou, eu sei, ó Deus, que muitas vezes a vida que eu estou levando tem me levado a tanta tristeza, mas, ó Deus, eu quero tomar uma decisão hoje, de ter uma vida diferente, de me espelhar, ó Deus, como o apóstolo Paulo disse, me tornar uma vida semelhante a Ti. Olhar para quem? Para o pastor? Sim ou não? Não. Ser semelhante a Cristo, não ser semelhante a homem algum, mas acima de tudo, ser semelhante a Deus, a Jesus. Imagem e semelhança quer dizer com o aspecto visual. Não, essa é uma consequência. Quando Deus ele faz a transformação no seu interior, no seu semblante, ele se transforma. Porque agora ele passa a representar aquilo que foi mudado dentro do seu interior. O visual é o de menor para Deus. Deus ele quer ver primeiro a transformação no meu e no seu coração. Mudando o coração, tendo paz, o semblante ele muda. Passa a ter não aquele semblante mais carregado de dor, de tristeza, de solidão, de depressão, aquela pessoa que estava acabada, não. Passa a ter um semblante alegre. Por quê?
Porque o templo do Espírito Santo que nós somos, ele foi preenchido pela presença de Deus. E aí você passamos então a ter a paz em nosso ser. E refletir, as pessoas vão falar, opa, tem alguma coisa diferente em você. Tem alguma coisa diferente. Opa, você transformou, você não está com aquela pessoa antes que chegava aqui, choramingando, criticando tudo, xingando o trabalho, aquela pessoa que vinha, dava bicuda no cachorro, dava tapa na cabeça da criança, não queria saber de nada, aquela pessoa que deixa a vida me levar, a vida leva eu, aquela pessoa ranzinza, que reclamava de tudo, que falava mal de todo mundo no trabalho, aquela pessoa que só sabe falar de doença, agora você mudou. O seu semblante não é mais de dor, de tristeza, de pobre coitado, não. Você está com um semblante de alegria. O que aconteceu? Tem um brilho diferente, tem algo diferente. O que é? Antes estava em trevas, o velho homem. Agora resplandece na minha vida a luz que não é minha, mas essa luz que resplandece da estrela da manhã, essa luz que não tem como apagar, que é a luz de Cristo Jesus, resplandece como uma candeia que resplandece a imagem do Senhor. A luz do Senhor resplandece agora na minha vida. Quem está entendendo? Amém? Meus irmãos, por isso que nós muitas vezes nós levamos o tempo de igreja, muitas vezes estamos na igreja e muitas vezes fala, mas a minha vida continua da mesma forma. Eu vejo tantas as promessas de Deus na Bíblia, falando sobre família, sobre isso, sobre aquilo outro, mas nada acontece com a minha vida. Por quê? Porque Deus, Ele nos deu o livre arbítrio. Não depende necessariamente só de Deus, depende de mim e de você, da nossa escolha. Por isso que Ele deixou a árvore lá no meio do jardim, para que Adão e Eva fizessem a escolha. Deus, Ele não quer robozinhos que o adoram, que o exaltem ou obedeçam, porque foram programados para isso. Ele quer que eu e você venhamos entender e tomar uma decisão. Falar, eu conheci a Cristo, conheci a palavra dEle, eu quero uma vida nova com Ele. O livre-arbítrio, meus irmãos. E, consequentemente, quando tomamos essa decisão, aí sim, quando eu e você falamos, Pai, eu não quero ser mais aquela velha pessoa, eu quero ser uma nova pessoa. Então vem, como Jesus Ele mesmo orou, vem sobre nós o reino dEle, vem a nós o teu reino. E nesse reino, meus irmãos, o que rege não é as leis desse mundo. Nesse reino, o que rege a Constituição, vamos dizer assim, sabe o que é? É a palavra de Deus. Então, consequentemente, quando eu aceito Jesus e a minha vida eu passo a ser semelhante a Ele, o que vai regir sobre a minha vida não é o que as pessoas dizem, não é o que o mundo diz, não é o que muitas vezes o que foi diagnosticado, mas é que a palavra de Deus diz. Como assim? Na palavra de Deus diz que tudo quando fizer seria bem sucedido, vai dar certo lá no meu trabalho, eu vou crescer em nome do Senhor Jesus. Na palavra de Deus diz que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz, pelas pisaduras deles eu fui sarado. Foi diagnosticado que eu estou com câncer, com isso, mas eu não aceito esse diagnóstico. Eu acredito que está escrito na palavra de Deus, que eu já sou curado em nome do Senhor Jesus. Mas a sua família está toda destruída, seu casamento não tem como, a sua mulher é uma mulher chata, feia, está acabada. Eu não aceito. Meu pai, o senhor faça uma transformação, faça um check-up, muda totalmente a lataria dela, mas o que vai acontecer é o que está escrito em Provérbios. Ela vai ser uma mulher que vai ser alegria na minha casa, a mulher sábia que vai edificar o meu lar, vai ser como pedras preciosas na coroa do marido. Quem está entendendo? Não aceitar o que o mundo determina, mas o que a palavra de Deus determina. Meu pai, aqui eu já estou com 70 anos, 60 anos, meu pai, eu já estou aí, não estou pedindo para o Senhor bens materiais, nem nada. O que eu queria era a minha família, meu neto, o meu sobrinho. Não importa se eles estão na droga, se eles estão aí no mundo dissoluto, se entregaram para a vida, mas, ó Deus, eu oro pela vida deles, assim como uma vez Josué, ele teve a ousadia de falar para o povo, que não importava se eles iam ir com Deus ou não, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Assim também, ó Deus, o que está escrito é o que eu vou falar sobre a minha casa, em nome do Senhor Jesus, como diz na tua palavra. Quem está entendendo? É entender o que está escrito aqui e saber que essa daqui não é a palavra do pastor, não, mas esse daqui é o que Jesus falou, que passariam os céus e a terra, mas a palavra dele permaneceria. Passaria os céus e a terra. Ele diz que nenhum homem pode colocar ou tirar um ponto sequer dessa palavra. E essa mesma palavra que diz que Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás daquilo que Ele
teu. Meus irmãos, então eu e você, quando passamos a tomar essa decisão, o que está escrito na Bíblia é o que vai se cumprir na minha e na sua vida. Se Deus está falando que Ele veio para me dar uma vida e vida em abundância, que eu e você comeremos o melhor dessa terra, é o que vai acontecer. Por quê? Porque Deus, Ele fez a imagem e semelhança dEle. E nós servimos um Deus como? Um Deus fraco? Um Deus de tristeza? Um Deus de guerra? Um Deus, muitas vezes, um Deus de confusão? Sim ou não? Não. Servimos um Deus grande que criou os céus e a terra, dono da prata e do ouro, que prometeu para nós uma vida e vida em abundância, que Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Cabe eu e você apenas pensar como que está a minha e a sua vida. Se está da mesma forma que, eu estou da mesma forma, com os mesmos problemas, Pai, eu não aceito, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu Pai, eu já não vivo mais sobre o que o mundo está dizendo, que as pessoas estão dizendo que não vai dar certo. Meu Pai, eu digo que vai dar certo, porque eu estou colocando o Senhor em primeiro lugar. Meu Pai, não importa como a crise está tudo, mas, ó Deus, eu sei que não vai faltar o pão sobre a minha mesa. Eu sei que o Senhor não vai deixar faltar nada sobre a minha casa. O pão de cada dia o Senhor nos dá hoje. Quem está entendendo? É pegar dessa palavra, eu e você não pararmos de confiar nas palavras dos homens, das pessoas, do que dizem ou dizem. Meus irmãos, não se importa com essas coisas. Procura, eu e você temos que procurar, como diz lá no livro de Efésios, olharmos para Jesus. E como dele ouvimos como? Pela palavra. Essa palavra que ao ouvir produz a fé. Como ouvimos de Jesus e vemos deles e aprendemos com eles, eu e você transformamos a nossa vida como Ele nos ensinou. E falamos, meu Pai, muitas vezes sou uma pessoa tão amarga, uma pessoa tão triste. Meu Pai, sou uma pessoa impaciente, uma pessoa cansada, ansiosa. Mas, ó Deus, eu preciso do Teu Santo Espírito. Meu Pai, vem me transformar. Venha me renovar, meu Deus, venha transformar o meu pensar, o meu agir, venha me dar paz, amém? Todos entenderam? E reconhecer que não depende de nós, meus irmãos, como o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou imitador de quem? De Cristo, consequentemente a nossa vida, ela se transforma, no momento em que aceitei ao meu Jesus, a minha vida logo se modificou. Quando, como diz aquele hino, quem fez o sol a brilhar pela manhã, e quem fez a lua a iluminar o céu, em todas as coisas nós vemos a grandiosidade de Deus, e o mais precioso ainda, e o mais glorioso, é que Ele coloca toda essa grandeza dEle dentro de mim, de você, por meio do Espírito Santo. E, consequentemente, todo esse reino de poder, de ousadia, como Jesus nos ensinou, de dizer muitas vezes para a tempestade parar e ter autoridade, por quê? Porque já eu tenho autoridade em nome do Senhor Jesus, a tempestade vai cessar. Falar para o paralítico, levanta-se e anda, ele vai se levantar. O cego ver, pelo nome de Jesus, ele vai ver. Essa autoridade foi que Jesus nos prometeu. Ele nos prometeu e você temos autoridade no nome dEle. Temos uma vida não de, situação, as coisas acontecem, não. Meu Pai, pela autoridade que há no seu nome, representante do teu reino, meu Pai, não aceito essa situação na minha casa. A minha vida hoje se transforma. Não aceito, estou com 40 anos, não importa, Deus. O Senhor chamou Abraão quando ele já era velho. Que o Senhor me chame também a partir de hoje. Que eu possa, meus olhos ser abertos, como Abraão já muitas vezes teve vivido tudo, mas ele passou a viver grandes coisas, ainda quando era velho e ouviu a tua voz. A idade não é problema para Deus, meus irmãos. A idade não é problema para Deus. Abraão já velho, Deus chega para Abraão, pega as suas coisas, vai para uma terra que Deus, eu vou lhe mostrar. Abraão vai e pega. Tá bom, Deus, o que adianta você me abençoar, sendo que eu não tenho filho? Vai lá, Abraão, tenho filhos de Isaac. Deus chega ele teve um encontro com Deus tão profundo, que Deus chegou assim e falou, eu não tenho mais o que pedir para Abraão. Se eu pedir a Abraão, pega toda a sua colheita que você tem aí de azeitona, não sei, pega aí toda a sua colheita, tudo, e dá para mim. Abraão ia pegar toda a colheita dele e ia dar para Deus. Não, Abraão, quer saber de uma coisa? Não foi necessário. Pega os seus animais também. Abraão ia pegar todos os animais dele e ia dar para Deus.
até que Deus falou assim: quer saber de uma coisa? Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, o filho do amor, Isaque, e ofereça a mim. E ofereça a mim. E Abraão, por conhecer o Deus dele, não apenas de ouvir falar, mas conhecer um Deus profundo, e conhecer o Deus que ele tinha junto dele, o que ele faz? Caminha com Isaque por cerca de 3 dias, leva até o monte, e quando vai sacrificar, o anjo brada em alta voz e falou: Abraão, não precisa mais tocar no menino. Hoje você não se chamará mais Abraão, mas Abraão, e por meio da sua vida serão abençoadas todas as nações dessa terra, cujo eu e você somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus. Amém? Está vendo como profundo é? O que fez Abraão? Foi a idade? Não, Abraão já era velho, mas ele ouviu a voz de Deus e entendeu, e a vida dele foi transformada. Meus irmãos, é a mesma coisa. Quem já viu muitas vezes uma embaixada do Brasil, num outro país, na China, em Israel, aquela pessoa que está falando muitas vezes ali num discurso, não é o Zezinho, não é o Joaquim, não é o Pedrinho, não é o Carlos, a Maria, a Antônia, não, ali quem está falando é o que? O representante do Brasil, o embaixador, aonde ele estiver, ele está representando o que? O Brasil. Ali ele vai estar falando não do que ele pensa. Está tendo uma guerra, ele vai se posicionar como a nação brasileira. O Brasil vai entrar nessa guerra, o Brasil não vai entrar nessa guerra, o Brasil vai, ele não, se estiver em Israel, ou na Namíbia, ou na África, ele vai chegar e falar: a gente vai ajudar, o Brasil vai oferecer auxílio. Por quê? Porque ele é um representante, o embaixador. É a mesma coisa eu e você, representantes do quê? Não desse reino aqui da terra, mas o reino que Jesus falou, o reino dos céus, reino do Senhor Jesus Cristo. Então eu e você temos autoridade de dizer, como eu sei o que está escrito, o que foi determinado sobre a minha vida pela palavra de Deus, eu não aceito essa situação. Meu filho, você é uma bênção, você será uma bênção. Meu filho, você vai dar tudo certo, você vai crescer na vida, você vai se tornar uma ótima pessoa, em nome do Senhor Jesus. A minha casa é abençoada, a casa está pegando fogo. Minha casa é um lar que há descanso, aqui é onde que Deus ele vai me dar paz. O meu marido é uma bênção, a minha esposa é uma bênção. Quem está entendendo? Chegou um exame de câncer e tal. Eu não aceito esse exame em nome do Senhor Jesus. Eu creio na palavra de Deus que Ele já me curou. Ele vai me dar cura sobre essa doença. Amém? Puxa, o Brasil está numa crise, no perreio, e eu sou um empresário. Os meus negócios, por meio da justiça, eu sendo íntegro, Deus vai abençoar. Esse ano vai crescer, esse ano vai dar certo, as escolhas que eu vou fazer, vai dar tudo certo, em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sou fiel com Ele, e eu sei que para Deus pouco importa, se está com crise ou não crise no país, Ele vai me abençoar. Como Ele fez com o povo de Israel. Para sustentar o povo de Israel, o que vocês precisam comer? Do maná? Cai do céu o maná. Puxa Deus, mas agora, querem carne, vem as cordonizas. Puxa Deus, mas agora tem o mar na frente. Ele abre o mar. Puxa, as muralhas. Josué e Caleb falou: se Deus se agradar de nós, Ele entregará hoje em nossas mãos. E foi o que Ele fez. Meus irmãos, para Deus não importa a situação presente, não importa se para mim e para você é impossível, aos nossos olhos físicos. Se nós estivermos no propósito de Deus, ouvimos a palavra dEle e entendemos o caminho dEle, meus irmãos, Ele abre o mar, Ele para muitas vezes o sol, para o tempo para que eu e você venhamos a atingir ou conseguir as promessas que Ele nos deu em nossa vida. Amém? Ele prometeu, Ele é fiel e justo de cumprir. Ele sempre mostrou isso na palavra dEle. Eu e você devemos temer, sim ou não? Não. O que Jesus, agora já partindo para o encerramento, Jesus teve um certo momento que Ele chegou e disse assim: por que andeis ansiosos com o que haveis de comer, com o que haveis de beber? Por que andeis ansiosos pelo dia de amanhã? Acaso não veis os lírios do campo, as aves dos céus, que não tecem, não trabalham, mas nem Abraão, com todo o seu poder, se vestiu tão igual aos lírios do campo. E as aves do céu, que não trabalham, mas Deus não deixa de faltar a comida.
Daí ele vem e complementa, como que é hoje na palavra. Quanto mais a vós, que sois a imagem e semelhança de Deus. Você está entendendo a importância que Deus ele fez comigo e com você? Você consegue entender nessa manhã que Deus ele não quer que eu e você venhamos a viver no mundo das trevas ou numa forma do velho homem? Ele quer trazer eu e você para ser um novo homem, uma nova mulher, e consequentemente, o que Ele tanto prometeu na palavra dEle, nós cremos, não de apenas de ouvir falar, mas de vermos com nossos próprios olhos a palavra de Deus se cumprindo na minha e na sua vida. As promessas de Deus, como Ele fez com Abraão. Abraão, sim, ó Deus, sai da tua tenda e eleva os teus olhos. Abraão vai, olha para os céus, ele fala assim: Abraão, se você conseguir, comece a contar as estrelas, se é que podes. E o que Abraão fala? Deus, eu não consigo. Assim também, tão numerosa como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar, assim também será a sua descendência. Deus falando assim: Abraão, muitas vezes está limitado pela sua tenda, pelos seus pensamentos, pela sua mente pequena, mas saiba que se você olhar para os céus, você vai saber o que eu desejo para a sua vida. Você vai ver a grandiosidade que eu fiz, e assim como diz na palavra de Deus, assim como os pensamentos assim como os céus são maiores do que a terra, assim também são os pensamentos de Deus comparado com os nossos. Meus irmãos, cabe apenas o quê? Uma decisão. Uma decisão de ouvir a voz de Deus e falar o quê? Eu quero viver como Deus me criou, a imagem e semelhança dEle. Eu quero, não, como o apóstolo Paulo disse, muitas vezes eu estou com uma vida errada, eu vou mudar essa vida, eu vou passar a olhar para Jesus, eu vou passar a olhar para Ele, e a minha vida vai se transformar, vou passar a ouvir a voz de Deus. Para encerrar, no livro de Salmos capítulo 23, diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Sabe como profundo é esse versículo? Porque a ovelha é um animal extremamente obediente, até mesmo mais do que o cachorro. Quem já viu o cachorro, muitas vezes da polícia, o cachorro adestrado, que você fala assim para ele: fica aqui, ele fica aqui, fica aqui. Você fala: pega, ele vai pegar. Ó, finge de morto, ele deita lá e finge de morto. Daí, se você não for o dono, você pode chegar para ele e ficar: ei, pega, sai, ralate, uau, uau. Ele vai dar nem aí para você, ele vai ficar parado ali, só aqui, olhando para a sua cara que nem bobo. E você lá: vai, vamos, vem cachorrinho, vai, sai daí. Nada, e o cachorro fica parado: sai daí logo, cachorrinho, nada. Até chegar o dono dele e falar: oi, vem. O que ele vai fazer? Ele vai, o dono ele já vai. É ou não é assim? É a mesma coisa a ovelha. O pastor da ovelha, com o cajado dele, por isso que diz que o pastor conhece as suas ovelhas. Porque a ovelha, ela ouve a voz do pastor. Então fica lá o pastor: ei, vamos, volta. Ei, vem para cá. E vai, ela ouve, e vai obedecendo a voz do pastor. Se eu chegar lá de felizão: vamos lá também, eu pegar o mesmo cajado do pastor: vamos lá, vamos. Sabe aquela coisa na minha cara? Nada, vou ficar comendo grama ainda. E eu vou chegar: vamos, filha, vai logo, sai daí. Quero passar com o carro, vai ficar lá parada. Nem aí para mim. E eu gritando: vai logo de uma vez. Vamos, sai, show. Ou que nem fala que vai: vem, e nada. Porque ela reconhece a voz do seu pastor. É a mesma coisa eu e você aqui na terra, meus irmãos. O mundo pode estar gritando: sai, você não é nada, vai dar errado, já era. Mas eu e você ouvimos e sabemos quem é o nosso pastor. Eu e você não ouvimos a voz, pode estar gritaria do que for, pode estar onde que for, nós só reconhecemos a voz do nosso pastor, que é Deus. O que rege a nossa vida não é a gritaria do mundo. O que rege a nossa vida é o que está escrito na palavra de Deus. É essa voz: Ele é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Eu ouço a voz do meu pastor, mas para isso eu tenho que conhecer quem é o meu pastor. Quem é o pastor na sua vida hoje? Será que Deus tem sido o meu e o seu pastor? Será que Deus ele tem sido a plenitude de nossa vida? Será que eu e você temos conhecido a Deus
Apenas ouvir falar de um Deus glorioso, de um tempo de igreja, ou será que nós estamos vendo, como viu Abraão, a manifestação desse poder de Deus, como Ele prometeu, na minha e na sua vida? Conhecendo Deus, não de apenas ouvir falar, mas conhecendo um Deus que se faz presente na minha e na sua vida. Para isso acontecer, meus irmãos, Deus não é injusto com ninguém. Ele deu para todos o livre-arbítrio. Ele não obriga ninguém. Jesus mesmo disse, se você quiser, venha depois de mim e me segue. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Uns ouviram, como o jovem rico ouviu, cheio de si, não, porque isso, porque aquilo, porque eu já conheço as Escrituras, que bom, então larga tudo, vende tudo e me segue. Ah, não quero. Nem citado o nome dele na Bíblia é, mas outros como Zaqueu, subiu na árvore, ouviu o Jesus pregando na casa dele e falou, o quê? Hoje eu mudo a minha vida, metade do que eu tenho, eu vou pegar e dividir aos pobres. Se alguém está dizendo que eu roubei ele, pode falar que eu vou retribuir em dobro. Deus se levanta e fala, hoje houve salvação nessa casa desse filho de Abraão, porque ele tomou uma decisão. É a mesma coisa hoje, meus irmãos. Eu e você podemos estar aqui no culto, 20 cultos durante o domingo, se não houver a decisão na minha e na sua vida, de ter um encontro não com o pastor, mas com Deus, de nada vai acontecer na minha vida. Mas se eu tomar essa decisão, e esse é o primeiro culto que eu venho, e eu tomo essa decisão, a partir de hoje muda a minha vida por completo. Amém?